sejam super bem-vindos. A gente vai... E o que o Raul falou, que foi a bola que ele deixou quicando, que é o seguinte, isso aqui é um bate-papo. Então, assim, é muito para ouvir essa demanda, perguntas que vocês tenham, enfim, dúvidas, levantar. Eu vou me guiar aqui um pouco, porque eu preciso ter uma colinha aqui para a gente ter uma sequência de papo, pelo que é a ementa do curso, para a gente entender, né? E eu tendo o prazer de ter vocês lá no curso que a gente vai tocar no dia 25 e 26, que vai ser um curso presencial, prático, claro, com um pouco de teoria, a gente vai ter que conversar, vou mostrar uns slides, alguma coisa de teoria, porque é sempre importante a gente ter essa base, mas, assim, a gente vai botar a mão na massa. Então, vai ser um intensivo, vai ser um fim de semana em que a gente, desde manhã cedo ali até o final do dia, praticamente, a gente vai entrar na noite, mas a gente vai fazer movimento de câmera, a gente vai entender como é que é focar com a câmera, vai entender na função de cada de cada 12 assistentes, porque a gente vai falar de assistência, mas também vai falar Raul, eu acho que a tua câmera está um pouquinho... teu microfone, se você puder cortar só um pouquinho. Espera aí. Obrigado. Então, assim, a gente vai poder focar na função de cada um para a gente entender. Então, a gente vai entender exatamente como é o departamento de câmera todo, e principalmente a parte da assistência, né? Não sei se vocês já conhecem, mas aqui, até começando pela ementa, está na colinha aqui no outro vídeo, a galera da edição conhece. A gente vai falar sobre a história das câmeras de cinema, como é que tudo começou, a história do próprio movimento, né? Do estilo para o movimento. De repente, alguns de vocês, ou vocês já sabem como é, mas a gente vai relembrar isso, que isso é importante, que isso a gente vai utilizar todo dia no nosso dia a dia. Então, é importante entender por que saiu um fotograma, como é que a gente transforma aquela quantidade de fotogramas da ilusão que a gente vê, que é o cinema. Entender como é que essas câmeras foram evoluindo, como é que elas foram feitas e como é que elas foram inventadas, como é que elas foram descobertas, na verdade, que tem muita coisa que também foi descoberta. E, a partir daí, a gente entendeu o que é a função da própria câmera, que é o nosso instrumento, é uma ferramenta de trabalho. A partir daí, a gente vai entender também um pouquinho da teoria do que são as câmeras digitais, como é que deu esse salto tecnológico, né? E é sempre importante, aproveitando até que a gente está no início, que existe, a gente está falando aqui de assistência de câmera, e vocês aí, eu acho que a galera toda não tem cabelo branco que nem eu, pelo que eu estou vendo, pelo ouvido, pelo menos. Então, assim, certamente vocês vão abraçar novamente a tecnologia da película, que é uma coisa que vai e vem, está voltando, muita gente filmando com película, e, oportunamente, vocês vão ser assistentes de câmeras de uma câmera de película. Então, por que não já entender como é que funciona isso? Ela não está morta, não está totalmente descartada. Ela está aqui e tem coisas diferentes. Muito da nomenclatura que a gente utiliza, muito que a gente faz na prática, é da história do cinema, né? Ela é advinda dessa história da película, das câmeras de película. Então, é importante a gente até passar por isso, quem sabe, porque é um outro universo e é muito, muito bacana. Eu acho que quem curte fotografia, o cinema está muito ligado no que é a película. Isso, claro, eu não estou fazendo nenhuma questão entre a tecnologia nova, se a digital é melhor, se não é. Isso aí eu não vou nem entrar nesse papo, que isso é para a gente, quando estiver lá tomando um chopp depois da aula, a gente pode falar, mas cada tecnologia tem seu espaço, tem seu momento, tem a sua utilização. Então, é importantíssimo entender como é que elas funcionam, né? Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de conhecer ou de filmar em película. Não, né? Não, ainda não. Fotografar mesmo. Só fotografar em película. Já é alguma coisa. Mas, assim, de fato, e a assistência de câmera é uma assistência própria. Por exemplo, a gente fala... Eu vou meio que bagunçar aqui um pouco da nossa ementa, mas, assim, quando você fala de um cara que é
o logger, hoje, né, que ele até tem outro nome, que é o gerenciador de mídias audiovisuais, não, oh meu Deus, eu até esqueci aqui, mas é o GMA, Esse é o GMA, gerenciador de mídias audiovisuais. de audiovisuais, né? É porque, pô, é muita siglinha, hotel, para de vez em quando Tico e Teco aqui, eles têm que correr bastante, mas assim, que era um pouco do antigo, que o logger faz, o GMA, enfim, estão decidindo, mas o cara que carregava chassi nas câmeras de película é mais ou menos isso. E a importância dele, um filme pode acabar na mão do cara que está carregando o chassi. Ele pode destruir a situação, a diária no set, ele pode salvar também. Normalmente é o cara que salva, assim como o logger, né? Ou o GMA. Então, assim, por isso que é legal a gente entender, e em algumas situações, o segundo vídeo assiste, o segundo ou o primeiro assistente, ele pode virar um logger, ele pode ser um logger, ele pode ser um GMA também. E isso a gente vai ver lá como é que funciona. Então, por isso que é importante conhecer as práticas, como é que são as práticas para você passar o teu material, o material bruto, né, que está sendo capturado ali para um computador, enfim, como é que você salva aquilo, os cuidados que você tem que ter, isso tudo a gente vai poder passar um pouquinho. É claro que senão seria um curso só de GMA ou de log, que existem vários super legais. Eu acho que na ABC a gente ainda não tem um específico assim, mas pode ser que em breve até tenhamos, porque é uma função muito específica, muito importante também. Pode ser até que tenha, eu não esteja sabendo aqui. Mas, enfim, conhecer os acessórios, né? Os monitores, comando de foco, videolink, foco wireless, comando de foco wireless. A escola hoje tem os videolinks, tem os transmissores de vídeo, a gente ainda utiliza o foco manual, mas a gente vai fazer o foco manual, entender como é que é essa história. Foco, por exemplo, que é a responsabilidade, acho que prioritária, é uma das grandes responsabilidades, dentro de várias outras importantes, mas do primeiro assistente de câmera, também é uma questão que tem a ver com a linguagem do cinema, tem a ver com a linguagem do filme, com aquele projeto. Como é que vai ser feito o foco? O foco é, de fato, o foco não é apenas uma questão técnica, não é assim, você não está tomando o que muita gente às vezes até pergunta assim, por que não tem um autofocus nas câmeras de cinema e do audiovisual? Existem várias questões que a gente vai levantar e vai conversar lá, pode até debater aqui, mas assim, entre a primeira delas é que o foco é uma questão de linguagem, é uma escolha de fato. Você não faz o foco ou deixa de fazer o foco apenas por uma questão técnica, né? Assim, ela não tá, aquela cena não está fora de foco por um erro, de repente, porque o diretor quer. E você pode discutir até o nível do fora de foco, para vocês verem como é a coisa é importante nesse sentido. E isso está na mão do primeiro assistente de câmera. E, eventualmente, o primeiro assistente pode passar isso já para o segundo, pedir uma ajuda para ele. Ó, me ajuda nesse foco aqui, ou me ajuda com o zoom, você faz o zoom e eu faço foco. Quando, às vezes, existe uma demanda específica para uma cena em que, dentro do equipamento que você tenha, você precisa de uma segunda mão, além da operação de câmera, você tem uma terceira mão ali dentro da câmera para... É meio complicado, tocar piano a 3, 4, 5 mãos, sei lá, é um negócio meio louco, mas pode acontecer, né? Enfim, isso aqui, a gente vai primeiro também entender como é que é o departamento de câmera, por exemplo, né? Entender assim, que o primeiro assistente é o cara que tem o domínio, ele tem a responsabilidade por todo o departamento. E pelas pessoas que trabalham com ele. Muitas vezes o primeiro assistente muitas vezes não, na grande maioria das vezes o primeiro assistente é quem indica o segundo assistente, quem indica o terceiro assistente ou vídeo assiste, e até o GMA, se for o caso.
Então, o primeiro assistente é o cara ali, é o patrão. Ele é que comanda tudo isso. Normalmente ele vai ter uma conversa muito mais próxima, às vezes, do que o operador de câmera sobre a questão do equipamento com o fotógrafo. O operador está muito mais ficar muito mais ali no costado, entendendo que o diretor de fotografia quer tal câmera, por exemplo, com tal jogo de lente ou tais lentes. E o operador pode entender, legal, eu nunca operei com essa, não sei, mas o primeiro é que, muitas vezes, o primeiro assistente é que vai dar algumas ideias para o próprio fotógrafo para entender assim, olha, essa lente aqui pode não ser legal para esse tipo de utilização que você queira para esse projeto, isso aqui a gente pode não funcionar tanto, então ele vai estar muito inteirado de como o fotógrafo vai utilizar o equipamento de câmera, né? Vocês têm ideia, mais ou menos, de como é que se divide assim, essa coisa do departamento de fotografia, que seria o grande guarda-chuva? Mais ou menos. Um pouco. Eu tinha até uma ilustração, eu não me recordo onde deixei. Eu tinha uma ilustração que mostrava esse tipo de guarda-chuva, né? Que fala hierarquia, Sim. né? No set. Tem a hierarquia no set, que é uma coisa que a gente vai conversar já. Até para entender melhor essa palavra, eu repito isso lá várias vezes. Se vocês estão lá, vocês vão me ouvir repetindo o que eu vou falar aqui, porque é importante a gente ir entronizando isso. Na verdade, imagina o cinema, quando a gente entende que o cinema, né, e o audiovisual, estou falando cinema aqui, mas como audiovisual, pode ser uma série, pode ser a gente produzindo material educativo, pode ser um clipe, pode ser, enfim, vídeo, pode ser o que for. Eu estou colocando como cinema e como audiovisual. Ele é uma indústria. A gente tem realmente uma linha de produção. Então, assim, eu acho que, de repente, nisso vocês não têm tanta experiência de como é um set, ou viram alguns ou não tantos, mas o set é uma senhora linha de produção e muitas vezes é uma fábrica que é montada naquele lugar, dura um tempinho e acaba, e dali ela sai para outro canto, né? Mas ela é toda uma linha de produção, assim como acontece com evento, como acontece com, enfim, vários outros setores, mas o nosso, ele é muito importante que essa linha de produção ela se replique para que ela funcione, porque é muita grana envolvida, muita responsabilidade envolvida. Mesmo quando o projeto que a gente se engaja eventualmente é um projeto de baixo orçamento ou nem orçamento tem, às vezes a gente pode até tirar dinheiro do bolso para fazer um projeto, ainda assim tem muita grana envolvida, inclusive a tua, que está ali do teu bolso. Então, a gente sempre lembra disso. Cada segundo, cada minuto dentro do set, ele tem uma valoração de grana. E cada uma das funções que a gente tem dentro do set, eventualmente de fotógrafo, assistente de vídeo assiste, ou assistente de vídeo, né, ou primeiro assistente, ela tem uma valoração também, a importância que ela tem, entre outras coisas, não só artística, mas também do quanto isso custa. Então, a gente tem que entender que, primeiro, é uma indústria, e, a partir daí, ela tem que ter uma organização como indústria. E tem todo um processo, né? O assistente de câmera, por exemplo, o primeiro assistente, é um cara que trabalha em pré-produção muito, junto com o segundo, por exemplo, muito. Ele tem um trabalho pesado de pré-produção. Ele é o cara que entrega a câmera para o operador, ele é o cara até o momento em que diz assim, vai rodar, todo o trabalho pesado é o primeiro e o segundo que estão tocando ali. Eu não estou dizendo que depois que rode eles também não estejam fazendo, como eu falei aqui, né? Um tem a responsabilidade do foco, enquanto isso o outro já está ligado, por exemplo, em bateria, em suprimento, em como é que vai fazer a marcação, em bater claquete, em ler, por exemplo, o segundo, e eu estou aqui misturando, mas eu acho que vocês estão entendendo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me parem e não me deixem falar tanto, senão a gente vai embora aqui até meia-noite. O segundo, por exemplo, é um cara que bate a claquete, como se não bastasse uma
cacetada de coisa que ele tem que fazer, ele ainda vai lá bater claquete. Em algumas situações, até isso é passado para um continuista, para um AD, para né, um assistente de direção, ou algum segundo AD, enfim. Aí tem mas normalmente é continuista. Mas olha a responsabilidade que ele tem, porque ele está passando, inclusive, são informações que têm que estar precisas dentro da claquete, porque isso vai bater lá no editor. Vocês aí que trabalham com edição hoje vão xingar o segundo assistente se tiver algum plano que esteja errado ali, que eventualmente ninguém vê naquela correria. O cara anotou, ele está repetindo, é outro plano, e ele colocou como plano anterior, porque está com a cabeça nas baterias, entendeu? Então, assim, tudo é muito importante, porque isso vai ter um custo final na história. Diga lá, Theo, por favor, que eu preciso beber água. É ele que monta o boletim de câmera também, o segundo assistente? Uhum. Pode ser, em regra, sim. Existe uma coisa, até uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte: assistência de câmera. Regra número 1, não existe regra. E olha que eu estou falando exatamente de uma indústria, como eu falei para vocês, de que a gente precisa ter todo o planejamento que tem que ser feito, e na hora das coisas funcionarem, a gente tem que funcionar igual um relógio. A gente é uma peça desse relógio. Uma peça importantíssima para que todo o relógio funcione. Mas eu dizendo que não existe regra é o seguinte, porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho que fazer o boletim de câmera? Tem. Mas, eventualmente, o primeiro pode dizer, não, deixa comigo que eu faço, porque aqui eu tenho que botar outros detalhes. Ok. Mas o boletim é dele. Às vezes você pode combinar com o vídeo assist, porque o vídeo assist também quer fazer o boletim de câmera, já que existe um boletim feito para a gravação do vídeo assist. Que a gente já vai falar disso, vai falar lá no curso também, o que faz o vídeo assist. O vídeo assist já tem um boletim. Então, às vezes, você também, trocando ideia ali, você pode dizer assim, pô, quebra uma para mim aí, faz o boletim de câmera para mim. Só tem uma coisa que a gente sempre deve se lembrar: a responsabilidade é tua, de alguma maneira, entendeu? Então, de vez em quando, é importante lá, e aí o boletim de câmera está tudo legal, porque na hora da cobrança, se você fez a combinação com o vídeo assist, você que vai ser chamado na xincha, porque aquela responsabilidade é tua. Idem para o primeiro assistente, ele tem a responsabilidade do foco. Se ele dividiu isso ou passou para o segundo assistente, que pode acontecer, porque ele tem uma outra função, porque ele quer adiantar uma outra coisa, porque ele tem que, de repente, dar assistência para uma outra história, a responsabilidade é dele. Compreendido? Tá certo, Léo? Hotel? Certinho, sim. Obrigado, Marco. Mas, assim, isso a gente tem quase que uma listagem, isso a gente lá vai conversar. Tem coisas que às vezes também me falham aqui da cabeça, porque existem projetos e projetos, né? Tem projeto que a gente pode ter dois segundos assistentes de câmera e ainda um vídeo assiste. Se de repente você tem duas câmeras funcionando, você pode ter dois primeiros assistentes. E aí, mas quem é que é o chefe da bagunça toda? Se você tem dois primeiros assistentes que tem duas câmeras. Isso é para ser resolvido e definido antes também, normalmente pelo diretor de fotografia. Então, vão ter dois primeiros assistentes, porque cada um vai ter a sua função de primeiro assistente em cada câmera, né, em cada operação, por exemplo. Mas o primeirão dos primeiros é fulaninho, que aí é o cara responsável pelo equipamento, para fazer a locação do equipamento, é ele que vai fazer os testes do equipamento, ele que vai... E isso é uma das coisas que o primeiro assistente tem que estar atento. Lá na escola, depois desse curso que a gente faz, a gente ainda tem uma etapa que é fazer os curtas-metragens com todos os outros alunos de outros cursos, de outras demandas. Então, assim, eventualmente, você fazendo o curso lá, vocês vão ser chamados para fazer a primeira assistência de câmera ou segunda assistência de uma câmera num curta que a gente vai produzir. Então, lá
meio que brigo um pouquinho, assim, brigar é uma forma carinhosa de dizer que pedir atenção para isso, porque eu tento criar, apesar de ser um set pequeno, que nem é pequeno, às vezes tem 40, 50 pessoas dentro do set, isso já não é um set pequeno, mas assim, de como cada um tem a sua função. Então, na hora que eu entrego a câmera, que nós temos lá algumas câmeras na escola, eu digo assim, não, vamos fazer como se eu fosse uma locadora. Então, assim, cadê a lista de equipamento? Aí o cara, não, eu vou pegar... Não conversou com fotógrafo? Se não conversou antes, conversa agora. Vai lá e pergunta para ele. O que vai precisar? Então, vem aqui com a demanda. Ah, eu preciso... E não vem assim, eu vou pegar o que tiver no armário. Isso não existe. No mundo real, isso não existe. A partir do momento que você saiu da locadora, que o primeiro assistente checou o equipamento junto com o segundo, e eventualmente até com o vídeo assist que está lá, e até com o operador de câmera, claro, e até com o fotógrafo, que pode estar, mas em algumas situações é o primeiro que vai matar isso no peito, tirou o equipamento, imagina você no meio do set, o cara fala, mas eu queria uma lente 50 e não foi pedido, ou então não foi discutido isso antes. Se você estiver num lugar que não tem uma locadora, que você não possa pedir, e se a grana acabou, não tem mais dinheiro para uma outra lente, entende? É uma senhora responsabilidade. Então, isso tudo tem que ser pensado. A gente vai conversar sobre isso. Aí até aqui, eu pegando minha colinha aqui para seguir aqui com a gente, né? Os acessórios, como eu já falei, a gente vai entender da monitoração da câmera, do comando de foco, do videolink, de repente a gente até consegue um foco wireless lá, que seria ótimo, mas enfim, a gente também trabalha com o que tem. As ferramentas do assistente de câmera. O assistente de câmera tem algumas ferramentas que ele dorme com as ferramentas. O assistente de câmera já conhece essas ferramentas, o cara vai dormir com as ferramentas. E eventualmente, até com a câmera, ele tem que dormir. Então, ele tem um baldezinho, tem a guaiaca, que é um pochete, vamos dizer assim, onde ele tem alguns equipamentos, principalmente o segundo assistente, é o cara que mais movimenta com esse tipo de coisa, e tem que estar à mão. Imagina também, você tem que trocar um plate de câmera porque o tripé deu um problema e aí na hora de trocar você não tem uma chave de fenda ou alguma coisa que faça o aperto ali do parafuso do plate na câmera. Não posso perder 15 minutos para o primeiro assistente, que isso é impensável. Estou falando uma coisa aqui que qualquer um que é esse primeiro assistente, se vir esse vídeo aqui, ele vai fazer assim, ó, como o cara não tem na mão, ainda que seja isso aqui, ó, é um negócio que outro dia eu estava até inventando para mim, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma chave, porque eu tenho um cage da minha câmera, que é a melhor forma de eu apertar o parafuso no cage. Foi uma chave que eu quebrei, lixei aqui, e eu guardo, já está para colocar dentro do meu equipamento básico quando sai a câmera. Então tem as gambiarras também, a gente vai aprender a fazer umas gambiarras também. Mas, enfim, isso tem que estar comigo, não adianta estar aqui em casa. Lá eu vou lembrar, putz, tem que apertar a parafuso do cage e o melhor seria aquela porcaria lá que eu inventei. Vamos embora. Então, a gente vai trocar uma ideia e entender quais são essas ferramentas que o assistente tem que ter, né? E, de novo, galera, se vocês tiverem alguma dúvida que queiram tirar agora, por favor, a hora é essa, é para a gente bater papo, tá? Estou usando aqui para a gente fazer com uma espinha dorsal, né? A checagem pré-filmagem, aquilo que eu estava falando, da lista inicial, a saída da câmera, imaginando isso. A câmera sai da locadora e não é só a câmera, não. Tudo que acompanha a câmera, tudo. Proteção de câmera, onde é que a câmera vai ser colocada, o tripé de câmera, um tripé para proteger a câmera, um tripé da sombrinha que vai proteger a câmera, uma bandeira própria, de repente, para quem não conhece, a bandeira é um aparato que a gente usa, inclusive, para fazer rebateção negativa ou positiva ou difusão, mas ele pode ser usado ali para proteger a câmera, você não vai ficar roubando isso da maquinária, por exemplo, roubando no bom sentido, né? Me emprestam aí, porque eu estou precisando. Então, o assistente, os assistentes, eles têm que pensar em tudo, em todos os cenários,
A gente vai ter isso na prática, entender, porque aí a gente falando aqui parece que às vezes é exagero, mas existem milhões de questões que são assim, vai do parafuso à câmera, a como a câmera funciona. Daí, até levando dessa lista inicial a saída da câmera, antes da câmera sair de uma locadora, ou até, de repente, por exemplo, o fotógrafo tem a câmera que vai usar, é um projeto que o cara já tem a câmera, ou vocês têm a câmera, ou alguém tem a câmera. Vamos testar a câmera. Você não vai pegar a câmera e acreditar no bonitão que falou assim, não, tá tudo ok. Pega a câmera lá em casa, leva para o set, liga a câmera. Aí chega lá, ela está arrebentada, está com problema, está sem um filtro de infrared. Como é que se resolve isso? Então, os assistentes, e principalmente aqui o primeiro e o segundo, eu já embolando as funções, ele é um cara que, assim, é o descrente, aquilo que eu falei, por isso que tem regra, e a primeira regra não tem regra. Segunda regra, acreditar na primeira regra. Então, você é um cara que o tempo inteiro está imaginando cenários que possam acontecer, os melhores possíveis e os piores possíveis. O assistente é um cara que tem uma angústia, que é que tudo dê certo. Para tudo dar certo, e isso sem criar, às vezes, exageros que ele possa, porque isso custa dinheiro, então não adianta assim você falar, então, me dá a locadora que eu vou levar. Não é assim que funciona, né? Você tem que saber ali enxuto o que você pode precisar. Porque certamente, se você pediu alguma coisa e não utilizou, também a produtora vai cair de pau em você. Por que você me pediu isso aqui, tantos tripés que você não usou? Por que você pediu um chapéu, uma cabeça tal que você não usou? Entendeu? É interessante. Eu estou falando isso para que vocês peguem, para pessoalmente quem não tem ou não viu como é que funciona isso, que peguem essa complexidade e isso é a beleza do negócio, é a gente matar isso no peito e resolver. Você é um resolvedor de problemas o tempo todo, do início ao fim. Não existe aquilo que vai, necessariamente vai dar certo no set. Ok? Vem lá, Rodrigo. Pode falar. Eu acho que talvez seja meio boba a pergunta, mas é o assistente que ele vai atrás da locadora para falar com que equipamento o fotógrafo vai precisar? Ou é o fotógrafo que busca ele mesmo isso? Não, primeira coisa. A única pergunta boba que a gente faz é aquela pergunta que a gente já sabe a resposta. E eu estou falando isso como pergunta retórica de fato. É aquele cara que ele está perguntando para saber se eu sei. Não é a questão. Até vocês podem até fazer isso, porque tem muita coisa que eu não sei mesmo. Mas não tem nada de boba, não. De repente, o fotógrafo, quando ele já tem confiança no primeiro assistente dele, ele já pode chegar assim, olha, eu quero tal e tal e tal. E o primeiro assistente, eu sei qual é a locadora que tem isso. Então, não foi ele que decidiu, mas ele pode indicar, tal locadora tem essa câmera que você quer. Entendeu? O cara peça uma Alexa específica. E de tanto porque, qual é a vantagem aqui, que isso é um outro cenário que a gente vê. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é assim, eles determinam a área do cinema como talentos que estão above the line e below the line, que é assim, em cima da linha e abaixo da linha. Isso não é demérito a ninguém, é porque existem assim. Por exemplo, na grande maioria das vezes, o diretor de fotografia ele é um cara above the line. É o tipo do cara que vai tratar direto com a produtora, que ele tem um cachê específico, que não sei o quê. E normalmente esse cara, por conta da responsabilidade, o tempo que ele tem que despender para aquilo tudo, é um cara que fica no projeto 3, 4 anos. Então, às vezes não ganhando um certo período, às vezes ganhando um certo período e às vezes fazendo projeto. Pô, o assistente de câmera não pode ficar 3 anos colado com um fotógrafo vivendo de ar. E a vantagem que o operador, o assistente de câmera, às vezes tem, é que no mesmo ano ele pode
entrar em vários projetos, participar de vários projetos diferentes. Em geral, por isso que eu estava comentando aqui antes de vocês entrarem com o Raul, a gente estava batendo papo, nessa coisa do caminho que tem que ser feito, exatamente, a gente já fala da hierarquia. Por que eu tenho que começar como vídeo assist? Ninguém tem que começar, mas assim, é legal começar como vídeo assist, é legal passar pela segunda assistência, pela primeira assistência, até chegar à operação e, eventualmente, a direção de fotografia, para você entender esses caminhos todos. E não raro mesmo, alguns fotógrafos, ainda mais hoje em dia, eles têm menos experiência, o que não significa que o cara não seja bom, só estou frisando isso, do que um primeiro ou um segundo assistente, ou um operador de câmera. Às vezes, no ano, você pegou 4, 5 projetos, e aqueles roubados, aquele baixo orçamento, que você teve que se virar com a porra do tripé, amarrar na cabeça, fazer uma tomada, em que o cara não tem ele não enfrentou essa situação. Você já enfrentou. Aí você entra no set e diz assim, peraí, isso aí eu já sei resolver, vamos fazer aqui. Vamos tentar assim, que você já enfrentou aquela situação. Então, a tua experiência, às vezes, é muito maior do que propriamente do fotógrafo. Entendeu, Rodrigo? E nisso se inclui você dizer assim, eu conheço aquela locadora, eu sei que ela tem essa câmera, aquele jogo de lente. Ou até dizer assim, aquele jogo de lente da tal locadora, sei não. Vê lá. Tu já deu o mapa pro cara. Você já deu ali uma reta para ele. Vê lá. Você não falou nada. Você não disse que sim nem que não, que a gente não deve se meter nisso. Que a gente não sabe também o nível de envolvimento, por exemplo, em fotógrafos, e é só um detalhezinho nosso aqui, que isso é completamente normal e legal e tranquilo de fazer, que o cara tem um equipamento em que ele loca naquela locadora. O equipamento é dele, às vezes ele tem uma câmera. E ele entrega a locadora para que seja locado, inclusive, para outras pessoas. Entendeu? Então, assim, e dentro daquilo que a gente estava falando, antes até de você criar a sua reputação, que o Afonso coloca muito isso, sim, muitas vezes, uma das coisas que a gente aprende, que isso tem a ver com toda a carreira de qualquer pessoa dentro do audiovisual, é a comunicação, que faz parte dessa história da reputação e como você se dirige e conversa com as pessoas. Aí a gente já entra na hierarquia aqui. E é o que eu falo muito dentro dos cursos lá, porque, além desse, eu dou curso de cinematografia junto com o Afonso e com o César, eu dou a parte prática, principalmente, que também é uma honra para mim, porque os dois são cascudaços, né? Eu dou esse de assistência e até eu estou esquecendo o outro que eu já dei aqui, mas eu vou lembrar. Enfim, eu dou outros cursos lá dentro da ABC. A hierarquia, ela funciona principalmente para que a fluência da comunicação. Então, nunca se sintam inferiorizados ou até também superiores a alguma outra pessoa, porque assim, eu estou de primeiro, eu posso espezinhar o cara que está de segundo porque ele sabe menos do que eu. Não façam isso. Isso faz parte da sua reputação. Porque tem gente que está observando isso e o próprio segundo assistente amanhã, o cara está de diretor de fotografia. Então, lembrem-se disso, porque o dia de amanhã ninguém sabe. E não é a questão, muitas vezes, da maneira como você fala, como você pede, como você se coloca. Então, é um pouco disso, nessa brincadeira que eu fiz aqui até da locação. Você diz assim, você não pode sair detonando porque você não gostou da tal locadora, porque não é isso. Ou porque você gostou. Você não sabe qual é a relação. A comunicação é muito importante, é uma coisa delicada ali, tem a ver com respeito de trabalho nosso, que, cara, somos, e a gente vê isso dentro do audiovisual, que é uma obra coletiva ali, todo mundo faz. Na hora que você abre a câmera, aquilo que vai para o cartãozinho de memória ou para um rolo de filme é o trabalho de todo mundo que está no set. Da tiazinha, com todo respeito, a tiazinha do café, ao cara que é o motorista de câmera, que existe isso, existe
nas grandes produções, um cara que dirija o carro de câmera, que é o carro que é específico para o material de câmera, claro, quando a produção permite. E esse cara é um cara imprescindível, é um cara que te ajuda pra cacete, é um cara importante pra cacete, tanto quanto o primeiro, tanto quanto o operador, tanto quanto o fotógrafo. Então, na hora que você coloca o material no cartão, o material foi para a tela, é o trabalho de todo mundo que está ali. Então, isso tem a ver, como eu estava falando aqui, da hierarquia. Ela existe para que a comunicação flua certo, pelo caminho que ela tem que fluir. Então, por exemplo, uma lente deu um problema. O operador tem que reportar imediatamente, se ele entendeu que deu um problema, que foi ele que viu, ao diretor de fotografia, que certamente vai falar com o primeiro e que vai buscar isso com o segundo, entender por que, se foi algum problema da locação, se foi algum problema anterior do teste que não foi feito, que foi feito, ou se aquele problema surgiu já por alguma questão dentro do set, se a lente caiu, se não caiu, se não... Enfim, a comunicação ela tem um caminho. Então, assim, às vezes a gente vê lá também, e vocês vão ver quando estiverem com a gente está filmando uma cena, principalmente no curto. Aí o câmera resolve falar com um diretor, com o ator. Ó, não está legal, não. Não, o câmera não tem que falar com o ator. Não é que ele não possa falar com o ator, não sei que ele seja, inclusive, pedido, para que seja... Ó, o César Moraes aí, ó, grande amigo, parceiro e instrutor também lá da ABC, tá, galera? Não é que você não possa falar com o ator, mas não é a tua função. E isso pode gerar um ruído nessa comunicação. Então, dentro da hierarquia, você está saindo dessa linha de hierarquia, criando um problema, porque às vezes, assim, quem foi que falou com o ator, que disse, o cara, às vezes, você está pedindo assim, vira um pouquinho para cá, vira um pouquinho para lá. Existe uma hierarquia para isso, para que a comunicação chegue corretamente. Se eu dei aqui um exemplo direto, que às vezes você está querendo fazer um foco, né, que você sendo o primeiro assistente de câmera, você está fazendo foco, e como o César sempre frisa e vai dizer para vocês lá no curso, quando se começa no cinema, como ele começou, foi carregando mala. Ele fala muito isso, né? Não, Cezinho? Carregando mala. Com certeza. Então, assim, aí você vai fazer um foco. Você diz assim, isso aqui não está legal, ou a maneira como você falou com o ator, ou pediu alguma coisa. Então, assim, preferencialmente, se você está testando foco, às vezes pede para entrar um standinho, não fala direto com o ator, porque às vezes o cara está se concentrando na cena que ele tem que falar e você está querendo resolver o teu problema. Enfim, a gente vai aprendendo lá na prática mesmo, por isso que é legal o curso ser prático, como essas coisas funcionam. Elas são complexas, como eu estou falando aqui, mas, de certa forma, completamente simples. É só a gente entender. A hierarquia existe para a comunicação, não necessariamente para que eu mande em fulano, entendeu? Por exemplo, quem é responsável por bateria? O segundo assistente de câmera. Ele, o primeiro assistente, é que vai pedir a ele bateria. Ele já sabe que ele tem que estar com a bateria carregada, porque normalmente o operador pediu ao primeiro. Se o operador pede para o segundo, pode ser que o primeiro já esteja levando e chegue em duas baterias. Ele está tomando o tempo equivocadamente dos dois assistentes, que de repente o segundo está deixando de fazer uma outra coisa importante que deveria estar fazendo, porque o cara pediu para ele. Entendem? Vocês entenderam isso? Então, assim, a hierarquia, na verdade, ela é principalmente para o fluxo de comunicação. E é lógico, a responsabilidade de cada um. O que cada um, na primeira assistência, tem que fazer, né? O segundo assistente, o vídeo assiste, o logger, ou o GMA, ou o DIT, ou o TID, como a gente chama aqui, que não é necessariamente um cara que esteja na equipe de câmera, mas eventualmente pode estar na equipe de câmera. É o cara que quer fazer o tratamento ali, em loco, um tratamento meio básico para visualizar. Não sei se você já tem ideia disso, o que é um DIT, como se chama lá fora, e aqui é o TID. Enfim,
E a gente vai entender isso, todas as funções de assistência de câmera, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tô tranquilo. Na parte da montagem de câmera, a câmera é montada com o primeiro assistente ou os dois montam juntos? Primeiro assistente, aquilo que eu te falei, Raul, legal a pergunta, porque tem que estar lá no que a gente pode definir como obrigação do primeiro assistente. Ele que monta a câmera, ele que balanceia a câmera, ele que coloca no tripé a câmera, ele que entrega e ele é o responsável direto pela câmera. Em algumas situações ele não sai do lado da câmera. O operador saiu do lado da câmera, é o primeiro que fica ali de guarda direto. Aí, por exemplo, numa situação dessa, ele está vendo que a bateria vai acabar, ele já manda para o segundo, olha, vamos trocar a bateria, isso aqui. E ele tem ele pode nisso ele pode meter a mão, entendeu? Mas o segundo não pode meter a mão diretamente nisso, ainda que veja, a bateria está acabando. Ele reporta isso para o primeiro. Eu estou vendo que a bateria aqui está acabando, é isso mesmo? Aí, de repente, o primeiro diz, não, deixa essa daqui acabar, porque eu conheço essa bateria, mesmo com um pontinho aqui, ela vai aguentar toda essa filmagem, a gente não vai perder tempo, ou vamos economizar, porque eu preciso de mais baterias depois. É um cara também que vai fazendo esses cálculos de suprimento, né? Até dentro lá das ferramentas, dos acessórios que os assistentes têm, tem uns acessórios que parecem banais, mas é fita, por exemplo. O assistente tem que ter uma fita gaffer, tem que ter uma fita de marcação. A gente vai aprender a fazer foco com trena, entender que o foco tem que ser feito ali na metragem, não é foco como vocês podem estar pensando, que assim, tá em foco aqui que eu estou vendo na câmera. Não é assim, não era assim, né, Cezinha? Antigamente, então, não era assim mesmo. Porque a lente tem sua marcação de metragem exatamente para a gente conferir o foco da metragem da lente, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com as câmeras já seguindo as metragens que estão na lente, então tem que ver com a trena direitinho, né, se está batendo, né? A gente vai entender, inclusive, isso que o César estava falando, as diferenças entre lentes e as lentes, principalmente as lentes de estilo, que até são utilizadas hoje no audiovisual para as lentes de cinema, tá? Assim, que são coisas diferentes. Como é que você fala o diafragma de uma lente de cinema e como é que você diz o diafragma de uma lente de estilo? E por que isso acontece? Claro que a gente vai passar nisso, como eu falei, aquela parte teórica meio batida que a gente quer ir para a prática. O primeiro assistente não precisa saber a fórmula que definiu que uma lente é T e a outra é f-stop. Não, mas sabe que se uma lente é T, ela é de cinema. Se uma lente é f-stop, ela é de estilo e ela pode não dar o mesmo diafragma que uma lente de cinema daria. Isso que o César falou da metragem está dentro dos testes que a gente vai tentar demonstrar, fazer o que uma locadora tem que ser feito, que é a colimação de uma lente. Se a lente está marcando 2 metros, o foco tem que estar em 2 metros. E as lentes de estilo, por exemplo, nunca vão dar isso. E você não tem como colimar, eventualmente, uma lente de estilo, ainda que seja utilizada, né? Ainda que se utilizem outros recursos. Né? Pode botar aqueles flanger, né? A gente pode até acertar, pode até colimar, mas é mais complicado, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente já está levando aqui, ó. A postura no set, que é uma coisa importantíssima, que todos nós temos que ter, como a gente falou aqui, que tem a ver com a nossa reputação, com a comunicação. E uma coisa importante, galera, que a gente leva isso na escola, a gente está ali também para se divertir, com responsabilidade. A gente está ali para fazer porque a gente gosta. Ninguém te pegou ali na esquina, deu uns cascudos e mandou, vai fazer cinema. Ninguém fez isso, né? Acredito que não. De nós, todos que estamos aqui, ninguém foi levado à força para fazer isso. Então, a gente também vai se divertir. Então, é uma maneira de, claro, trabalhar com seriedade, trabalhar mais com leveza.
porque uma das frases que a gente fala é: isso aqui é só um filme. Que se a gente realmente quiser matar no peito toda a responsabilidade que é um projeto desse, né, César? A gente, porra, vai gastar o dobro do que ganhou só em psicólogo. Então, assim, é para se divertir. O barato ali é para a gente fazer com responsabilidade, com profissionalismo, com caráter, mas é para a gente se divertir. E, logicamente, se puder ganhar dinheiro, melhor ainda, que fica todo mundo feliz. Né? De novo, estou aberto aí a perguntas que vocês quiserem saber. Vamos lá, ó. Pior do que pergunta, como disse, acho que é o Rodrigo, né? Se não tem pergunta boba. O que não pode ter é não ter pergunta. Aí eu fico grilado. Falei, pô, será que eu consegui passar tudo assim tão rápido? Um negócio tão intrincado? Tô tentando pensar a pergunta aqui, mas acho que tá Vocês já tranquilo. fizeram, algum de vocês já fez assistência de câmera, assim? Eu fiz até com, acho que você foi até professor dele, do Gabriel Guimarães, não sei se foi. Gabriel estudou lá na ABC, sim. Não, o Gabriel, César, o Gabriel é o que mora, o Gabriel lá de mora no Ele sul. perto da PUC, ele é na, pô, esqueci o nome, tem uma comunidade ali Ali perto. na subida, no Na Parque da cidade, Cidade. Parque da Cidade, isso. Pô, esse Eu já fui. é sinistro. Esse Gabriel é sinistro. Esse aí tu tem que colar nele, hein? Tô ligado, já fui, ele já me chamou 2 vezes já pra ser assistente dele. Esse aí tu tem que colar nele, hein? Esse é sinistro. Como eu quero que vocês sejam daqui a pouco. Esse aí é sinistro. Gabriel é, ó. A gente rodou película. Ele É, fotografou para um projeto lá que estava com película. Foi aquele Cezinha lá da PUC. ele me contou. E a galera. Foi Muito projeto bacana. Muito bacana. Ó, o mestre da película está aqui, ó, com vocês. Ó. Quer perguntar alguma coisa da película? Tá aqui, esse cara aí, ó. Pô, rodou infinitos filmes em película. Eu, de certa forma, acho que a película é a grande coisa que eu curto na película, é que ela é um sistema onde você grava, onde você fixa as suas imagens num local onde você consegue ver essa imagem, né? Então, quer dizer, quando você revela o filme, a imagem existe e está lá. No digital, ninguém consegue ver a imagem, ela está onde? Não tem esse lado físico, né? É muito estranho essas coisas. Outro dia eu estava falando disso também. A galera não. Que assim, você passa do analógico para o digital. E, de novo, o César também é um cara super da tecnologia, tá? É feríssima de tecnologia. A gente não é daquele retrógrado. Ah, meu Deus, o tempo da película era melhor. Não, ele pilotou Panavision, aí, ó. A câmera Panavision, acho que tem o peso de vocês. Era uma porra gigantesca, né, Cezinha? Eu acho que o que acontece é que quando você está filmando, é isso que eu falei, se você liga para o laboratório e pergunta ao cara que revelou o seu filme, tá bom? O cara falou, tá ótimo, tá impresso? Tá. Então você tem certeza que Tá na lata, tá no está filme. lá. Agora, quando você tira da câmera digital o seu HD e bota no outro HD, outra coisa assim, você sabe que está ali, né? Mas E eu estava comentando com eles que muito desse processo de assistência de câmera nasceu desde o nascimento do cinema, da película. Então, assim, o que a gente faz hoje é exatamente como se fazia com a película, e um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali,
Mas em algumas situações, até estava explicando para eles que O tem processo do muitos... assistente de câmera continua sendo, de uma certa maneira, sempre a mesma responsabilidade. A principal é cuidar das lentes, cuidar da câmera. No caso da película, você vai cuidar do chassi, repor o chassi, guardar o filme rodado, mapear botar os boletins, dizer que o filme é aquele para o laboratório fazer. Quando você está no mundo digital, mesma coisa, tem que cuidar das lentes, tem que limpar o sensor da câmera, ver se está limpo, ver se está tudo funcionando, enfim. E pegar principalmente o HD, fazer os backups, o backup da imagem. Estava lembrando aqui... coisa, né? Isso. Eu estava lembrando aqui até um papo que a gente teve na escola, eu com o César, assim, do gate da câmera, né? Que é para onde está o sensor, porque o gate é aquela, vamos dizer, a porta de entrada. Nas câmeras de película também tinha o gate. E uma das preocupações que, quando se trocava chassi, que o César estava contando isso, e que é do primeiro assistente, era abrir a câmera e ver se está tudo limpo ali, se não tem um pelinho. Enfim, tanto na película quanto no digital, o cara, e é o que eu tento fazer lá na escola, ele vê, quando a galera pega a câmera, assim, pega a câmera, já quer botar no tripé para sair levando. Eu falei, não é assim não, cara. Você não abriu, você viu se o sensor não está com um cabelo aí dentro? Aí você vai começar a gravar, tem um cabelo lá dentro. É papel do assistente de câmera manter o equipamento funcional e garantir, né, para que a imagem vai ser impressa de uma maneira correta. Checar as temperaturas, os menus da câmera, essas coisas todas, né? Muitas vezes fazer pesquisa do equipamento, que se você não conhece, como é que funciona, porque a setagem da câmera é você que vai fazer, quer dizer, o fotógrafo vai te passar o que ele quer, no sentido artístico, às vezes da janela que ele vai usar, da velocidade que ele vai usar, do batimento, do número de frames, mas o resto da setagem você tem que entender como é que cada câmera, por exemplo, funciona, né? Qual é o codec, porque às vezes o cara vem com a nomenclatura que você assim, sei lá, por alguma razão específica, eu vou usar o codec e tal. Aí você fica com aquela cara de paisagem. Me perdi. Quais são os melhores codecs? Porque, na verdade, codec nada mais do que é codificar e decodificar. Decodificar. Então, se você outra... Só rapidinho, César, é uma outra coisa que é legal, porque, assim, a despeito de tudo, como a gente falou aqui, ninguém sabe tudo, mesmo num set de filmagem, se você tem dúvida, pergunte. Tire a sua dúvida. Outra coisa que a gente aprende, eu vou falar lá de novo, vocês estando no curso, eu quero que vocês estejam. Eu lembro isso o tempo inteiro, fez alguma besteira, errou em algum momento, fale na hora. Não é problema nenhum dizer assim, olha, esse foco não ficou legal. Olha, isso aqui não funcionou. Olha, eu errei o zoom, era para dar para um lado e eu dei para o outro. E ninguém notou. Porque às vezes acontece isso. Não é não, César? Você fala de um jeito, assim, olha, o movimento eu dei uma pancada aqui, no mínimo vamos dar uma revisão. Então, assim, apesar dessa história da hierarquia, sim, é você falar para o outro, olha, eu errei aqui. Isso não tem problema nenhum. Isso também faz parte lá da questão da reputação, da comunicação, porque às vezes é muito mais barato repetir logo em seguida aquele plano do que o cara descobrir quando ele estiver fazendo a edição que, porra, ficou fora de foco, o cara não me avisou. Ou então essa lente não está legal, ou então eu errei o filtro. Era para tirar o ND, por exemplo, e você não tirou. Isso é papel do primeiro assistente. E aí os caras rodaram, porque ninguém viu a diferença, tá ali, não sei o que, funcionou e rodou. Quer dizer, o material, a princípio, está íntegro, está rígido, todo mundo viu, está bonitão, mas o cara tinha me pedido, ele pediu para tirar o ND, eu não tirei. Vai no fotógrafo e diz, olha, eu não tirei. Está tudo bonito, mas eu não tirei o ND. Vai ficar assim? Aí o cara pode aceitar, pô, ficou até melhor, ainda bem que você não tirou o ND, ótimo. Entende?
Vamos lá, galera. Estamos aqui para... Inventa aí a visita do Cezinha, que isso aí, pô, só isso vale ouro. O sistema não está querendo gravar essa reunião, não. Não? Mas eu estou vendo que está gravando aqui, ó. Ah, para você aparece? Para mim aparece. Ah, então para mim não está aparecendo. Então deu um bug aqui no meu. Tá, tem que ver depois com a Fernandinha se está tudo certo. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Para mim fica difícil ficar pensando em dúvidas, porque, como eu disse no começo, né, eu venho muito da finalização, então já tenho na minha cabecinha várias dessas coisas de codec, de gravação, ouço Sim. histórias malucas de 7 problemas que chegam na gente. Ah, o pessoal tava gravando, caiu sujeira no sensor e tá lá, toda câmera A que aparece, tá com aquela mesma sujeira. Hotel, então você é o cara para contar para a gente as fofocas, porra. Você que tem que Pô, contar. Não é não? nossa, já ouvi muita fofoca aí. Então vem contar. E tem uma coisa legal, que eu acho que é uma vantagem. Todos vocês, por uma situação específica, têm vantagem, né? Os dois que estão editando, estão lidando com material que, na verdade, vem um material para vocês resolverem. E o próprio Rodrigo, que se ainda não pegou em edição, também já conhece alguma coisa da fotografia ou estilo, ou do fotojornalismo, que é a rapidez daquela coisa de, porra, não vão matar no peito e sai tocando a bola. Não tem isso de fazer firula, entendeu? É objetividade. Isso tudo também se exige do primeiro assistente. É um cara que tem que estar pensando primeiro, segundo e terceiro, e quarto e quinto assistente. O cara tem que estar pensando na frente. Se o cara está no vídeo assiste, ele tem que estar pensando na frente. O cara está de segundo assistente, tem que estar pensando na frente. Para não perder tempo, como eu falei para vocês. E sem aquela correria que é desnecessária. A gente também não tem que fazer as coisas na fissura para também não criar um problema maior. Então, assim, é se antecipar e não é necessariamente correr com as coisas, né? Mas se antecipar. Então, aí, conta aí, Théo. Toda Fala, filmagem, toda vez que você está... As coisas vão se repetem. Você sabe muito bem o que vai acontecer depois daquilo ali, porque o diretor já vai dando a dica, né? Você está seguindo a sequência, né? Então, você tem que estar sempre preparado. Sabe que depois daquela câmera alta, o cara vai fazer um plano no baby. Então, cadê o baby? Não pode estar longe, tem que estar do lado, entendeu? Então, quer dizer, o baby é um tripé, tá? Para quem não sabe, aqui o baby é um tripé. Aí, se a filmagem está correndo tudo bem, está todo mundo com tempo, ninguém vai pegar no teu pé. Fala assim, tá lá, o equipamento... e depois desse plano é tal, o equipamento está ali. No carro de câmera. O cara deixou lá no carro de câmera. Sabe? Aí o motorista resolveu ir visitar a tia dele e levou a porra do tripé. E aí? Exatamente. O que você fez? Quantas vezes, né, o diretor, num momento que o bicho está pegando, se você falar assim, o cara falar assim, troca a lente, cadê a lente? A lente está ali no carro de câmera, o cara, já pega no teu pé. Pô, como a mala de lente está no carro de câmera, se a gente está filmando aqui? Então, numa hora tranquila, ninguém vai te pegar no teu pé, mas numa hora de correria, nego vai pegar no teu pé, dizendo que você está atrasando a filmagem porque a mala de lente está longe da câmera. Exatamente. Assim, né? Os caras da arte estão resolvendo lá um pepino que é maior do que o teu, do que a lente. Vai demorar mais, mas ele já joga nas tuas costas. Isso é normal. Então, assim, por isso que... E não é só por isso, porque essa eficiência que a gente tem que ter, mas claro que isso, galera, se ganha com experiência. Por isso, lá do início, a gente volta um pouquinho. Não tem problema nenhum o cara começar, aliás, às vezes como vídeo assiste, você tem uma oportunidade de ficar de camarote assistindo e ouvindo uma porção de coisa que se o cara vai começar de segundo ou primeiro assistente, não vai nem ouvir. Porque ele está vendo o diretor comentando, ele está vendo como é que o diretor pensa, como é que o fotógrafo está pensando, que às vezes ele está muito mais próximo do fotógrafo do que o primeiro assistente, do que o segundo, o próprio câmera, entendeu? Então, assim, não tem problema nenhum fazer esse caminho, né? Porque a galera toda não estava aqui,
e estava comentando com o Raul, que muitas vezes tem uma galera que o cara topa ficar ali de segundo, primeiro assistente, pro resto da vida, se ele curtiu a situação, se aquilo está ótimo. Então, não tem uma necessidade da gente virar um diretor de fotografia que é legal, que é ótimo, que é bacana. Beleza. E vice-versa. Também não impede, se você é o primeiro assistente, você é conhecido como o primeiro assistente, vai ter um projeto que você fotografa, outro que você vai operar a câmera. Só que o cara é o assistente, domina. Tudo você tem que estar muito ligado no que está acontecendo na tua volta, né? Isso é muito importante, né? E a gente, quando é assistente, você sabe que é muito mais fácil virar para o teu lado, né? Entendeu? Então o cara vai falar com o diretor, com o ator, com o fotógrafo, com a câmera, e, pô, aí há um problema de atrasar a filmagem de qualquer coisa, né? Vai jogar para cima do assistente. Isso é uma coisa normal, né? Falar, pô, assistente lento, pô, cadê a câmera? Cadê isso? Troca a câmera, leva 10 minutos para trocar a câmera, não sei o que lá, troca a bateria. Cadê a bateria? A bateria está carregando ali. Por quê? Entendeu? Por que a bateria não está aqui do lado? Você não está vendo que a bateria está acabando? E às vezes isso é por conta até de falta de experiência, né, César? Porque o cara não se liga. Não se ligou, ou não teve essa passagem pela segunda assistência. E sei lá, mas isso é normal, tá, galera? É de cada um, mas o conselho que eu dou para o assistente sempre é ele estar ligado no tudo que está acontecendo, porque principalmente no corpo da filmagem em si, no corpo daquele dia. Porque se o ator não está bem com o diretor, está dando bronca, não está gostando, está alguma coisa, você fica ligado que qualquer outra coisinha que aconteça, vai a descarga vai para o teu lado. Entendeu? Então, sabe, mas está todo mundo alegre, vai dar tudo certo. Mas tem dia que não está assim. São 60, são 50, são muitos dias de filmagem, um dia após o outro, sempre há uma diferença, né? Concentração é uma das coisas muito importantes também para o assistente. Para todo mundo dentro da área, todo mundo, mas o assistente é um cara que tem... E organização, galera, organização. Lá é outra... Principal. Vocês vão lá, assim... Assistentes tem que ter tudo muito organizado. Desproduzir é um negócio complicado, tanto quanto produzir, e faz parte da organização. O cara começou errado, vai dar merda na desprodução. E o assistente de câmera é um desses caras que ele, como eu falei aqui, ele trabalha muito tempo antes de começar a rodar, e ele terminou a rodar, ele ainda está trabalhando, que ele vai devolver equipamento, vai checar equipamento, e aí às vezes dá dor de cabeça com a porra do equipamento. Mas faltou um parafuso. A gente vai ver lá, fotografar, às vezes num grip, como eu falei aqui, eu não tenho aqui. Mas assim, tinha um parafuso aqui. Ele falou, não tinha não, cara. Aqui, ó, fotografei. Quando eu peguei, estava sem o parafuso. Exatamente. Outra coisa, eu lembro muito bem que quando eu era assistente, a gente está filmando num lugar assim, interior do Ceará, Luzia onde? Numa fazenda, lá não sei aonde. 2h30 lá para dentro, um lugar chamado Lagolândia, eu acho, Lagoa, não sei das contas. A gente morando numa casa de fazenda, essas coisas todas, né? Filmando lá, os atores, tudo lá. Tudo que faltava, eu falava assim, porra, tem uma chave filho? Aí o nego já falava assim, o assistente. Tem uma fita? O assistente. Tem um pedaço de solda? O assistente. Tem um arame? O assistente. E o assistente tem que ter, entendeu? Então, eu, quando saía do Rio para filmar longe, eu passava na loja de bugiganga, comprava tudo que eu via pela frente. Tudo. Fazia uma mala com parafuso, de tudo quanto é jeito, e fita, e lixa, tudo. Entendeu? Porque... Às vezes o balde do assistente tem umas coisas inacreditáveis. Assim, secador de cabelo. Pregador de cabelo. Secador de cabelo. Fala lá, Rodrigão. Tudo que você levar vai dar certo. E vai contribuir para as coisas não pararem, né? Então, tudo mesmo.
plug, prego, tudo quanto é. Cara, eu tinha uma mala, e eu gostava quando o pessoal de som, os assistentes de som e microfonistas também tinham malas boas. Quando eu abri a mala, assim, do cara tinha ferro de solda de tudo quanto é tipo, garrinha, porque, pô, o microfone um cabo para de funcionar no set, e aí? Cara, uma pessoa da equipe dá um tropeção num cabo, que é comum acontecer, dá um tranco no cabo, aí, plum, solta o plug do cabo, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Ou você leva 10 cabos, ou você tem equipamento para consertar o cabo, né? E se você perguntar, deixar falar para o diretor ou para a produção, assim, falar, cara, eu preciso de 2 minutos para consertar o cabo, e ele vê que você tem equipamento para consertar o cabo, ninguém reclama. E ele para a produção, né? Para tudo para você consertar. Para o cara consertar o cabo, verdade. Se o cabo der problema e você, como assistente, o cara falar assim, e aí, vai consertar o cabo ou não vai? Ah, não, deixei o equipamento para consertar o cabo, está lá no hotel, pronto, o mundo desaba em cima de você. E aí, por isso que o nosso carro de câmera e de som sempre era oficina ambulante, né? Fala, Rodrigo, você ia perguntar aí. Manda. Não, é que eu fiquei curioso, assim, se, tipo, vocês têm algum lugar que costumam comprar essas coisas assim, sabe? Tipo, se tem alguma plataforma que vocês, sei lá, tipo, não sei, tipo, um lugar em comum que vocês costumam acessar. Cara, tem de tudo nessa Zinha. Você pode ir primeiro numa casa de ferramenta. Palácio das Ferramentas já te É um ajuda. bom lugar, né? Lá em São Cristóvão, casa de ferramentas, assim, de coisas incríveis. Hoje mesmo, eu fui em São Cristóvão, fui dar um pulo lá na EMAR também, aí estava quase na hora do almoço, eu estava só passeando por ali, pelas lojinhas, para ver se tinha alguma coisa que me interessava, entendeu? E esses equipamentos, né, César? Assim, cada assistente tem o seu balde, é muito pessoal, é muito... Tanto que, pô, cara, o cara empresta para você tudo, menos o balde dele. Pede para o primeiro assistente, me empresta teu balde, ele nem... Exatamente. Aí eu lá em São Cristóvão hoje, inclusive, eu achei umas ferramentazinhas muito incríveis, em um setzinho de ferramenta muito incrível, assim, de microferramenta, mas um set bom. Eu estava falando com o cara lá da loja, falei, pô, cara, essa tua ferramenta aqui é boa, tô vendo que é ferramenta de qualidade, porque não adianta você comprar na vendinha da esquina que tu vai tirar um parafuso, a ferramenta quebra. Aí são dois problemas, o parafuso está quebrado e a ferramenta. A ferramenta quebra, entorta, porque ferramenta para desmontar carrinho de bebê, né? Aí é diferente. Aí, tudo isso assim é legal. Lá em São Cristóvão eu compro muita coisa, e aqui naquela lojinha que tem aqui No Catete? na Barata Ribeiro aqui, ó. Ah, tá no cabelo. Toneleiros. Aquela lojinha da Toneleiros aqui, quase na esquina da Anitta. Uhum. Então, ali, de vez em quando, eu acho umas coisas impressionantes. Vocês vão montando, entendeu, Rodrigo? Porque é muito isso, da experiência. Em tal set aconteceu isso e eu não tinha um secador de cabelo. Aí o cara já meteu um secador de cabelo ali. Uhum, porra, se eu tivesse um pedaço de arame, o cara já meteu um pedaço de arame ali. Uhum. Vai montando touca, uma coisa que eu usava muito, que assim, touca de cabelo, aquelas toucas de motel que às vezes você não pode ter por aí, eu já metia dentro da bolsa. Bom. Meu irmão, aquilo salvava da chuva para fotografar. Tu mete a boa. Aí você vai lembrar assim, eu acabei de mostrar para vocês, eu fiz um drivezinho para apertar parafuso, César, com a chave quebrada que eu tinha aqui. Isso. Aí você vai montando essas pipocas, entendeu? Essas coisas são muito interessantes, assim. Eu me lembro que num filme eu estava fazendo da Tizuka lá em Pernambuco, eu esqueci até o nome, Edgar Moura que fotografava aquele filme. Era Paraíba, Mulher... Não era um negócio... Paraíba, Mulher Macho, acho que era isso, Paraíba.
lá em Pernambuco. Aí, quem fazia o som era um americano e amigo da Tizuka. Aí a gente estava num escampado lá, ali em volta do Recife, fazendo uma sequência, aí começou uma ventania, né, danada, sabe? Quebrou o paravento lá, o protetor de vento do microfone, deu um problema lá, não estava conseguindo resolver aquilo. Aí eu tinha no meu setbox, eu tinha muitas meias de mulher, dessas meias de mulher fininha, porque às vezes eu botava lá na frente da lente, assim. Filtro, né? Botava na frente da lente a preta, a marrom, muitas malhas diferentes, botava para dar um efeito na frente da lente. E tinha muito elástico de cabelo para prender ela no parasol, na câmera, na lente. Essas coisas sempre tinha. Meia de mulher, essas coisas tinha para fazer efeito. Aí o menino do som falou para mim assim, vem cá, tem uma meia de mulher aí? Eu falei, claro. Dentro do meu setbox tem. Aí ele pegou lá uma meia e botou no microfone no Sennheiser, assim, na armação do Sennheiser, ele vestiu aquela meia de mulher, entendeu? Ali. Virou um gato morto lá. O americano ficou doidão, falou assim, pô, tá valendo, tirou. Aí o coisa falou assim, ficava falando, aí o gringo falou pra gente, depois na hora do jantar lá, falou, pô, cara, onde que vocês tiraram essa meia de mulher? Eu falei, não se preocupa com isso não. Deixa isso com a gente que a gente resolve. O cara falou, mas resolveu a filmagem, não sei o que lá. Eu falei, não, entendeu? Então, quer dizer, porque eu já fiz alguns filmes de gringo e os gringos, eles não têm muito essa parada assim. Se o equipamento quebra, dá um problema... Pega outro, né? Ou tem outro, ou então não filma. Entendeu? Não procura uma solução na hora, entendeu? Assim, rápida para resolver essas coisas. Mas nós sempre tivemos essa característica, né? Porque no Brasil a gente nunca tinha muita coisa, né? Eles tinham equipamento tudo caro, né? Então... até eles estão... Vocês viram aqui no exemplo que o César... Os dois exemplos que o César deu, assim, você está filmando lá enfiado lá no meio do mato. Aí, pô, esqueci um negócio, já era. Então, assim... E tem até umas regrinhas, que depois a gente vai passando isso também, que as coisas não precisam ficar bonitas para funcionar bem. É uma coisa que o primeiro assistente sabe. Pô, mas está feio, está tudo enrolado, está cheio de fita, está funcionando? Então, beleza. Né? Às vezes, olha, por falar em meia, tem a meia de algodão também, né? Que a gente usa, meia de homem, de algodão. Quantas vezes eu já peguei a lente, botei dentro da meia, para botar dentro do meu casaco de assistente, porque eu não ia botar a lente assim dentro do casaco. Enfiava na meia, entendeu? Levava assim um saquinho com 10 meias que vende no camelô aqui da esquina, entendeu? Aqueles saquinhos com meia de camelô. Comprava aqueles saquinhos também com meia de algodão, porque às vezes tu tem que subir num lugar com a câmera, aí o cara fala assim, leva 2 lentes só, para que a gente tem que subir nesse precipício, sei lá, num lugar assim, leva essas 2 lentes que a gente só pode usar, leva uma 50 ou uma 25, pronto. Aí tu vai botar, aí tu joga a lente dentro da meia, ou se for uma meia maior, você pode dar até um nozinho, assim, né? Mas o nozinho vai demorar a tirar a meia dali. Tu joga ela dentro da meia nova, abraça a lente. Entendeu? Porque ela tem liga, né? Ela tem elástico. Normal, né? A meia nova, ela tem pressão. Aí tu joga ali dentro de uma meia de lã, meia de... qualquer meiazinha maneira, joga ali dentro, bota a lente ali dentro, pum, e bota no bolso e anda. E vai. A lente chega perfeita, protegida, sem sujeira, sem nada, enfim. Esses macetinhos, assim, tem que ter, né? Por exemplo, lá no curso, não só isso também funciona quando a gente fizer os curtas, mas a gente vai na prática lá fazer uns movimentos de câmera para fazer foco em movimento, a gente vai testar isso, câmera na mão, como é que foca, como é que transmite, e isso vai ser ali para já começar a apanhar um pouco para vocês entenderem como é que funciona.
que isso tudo está na função dos assistentes. Não só... O que a gente está colocando aqui são, às vezes, umas dificuldades, mas a ideia é essa, porque senão a gente não se diverte. Se não tiver essas graças que depois o César vem aqui contar, né? Ah, como é que foi o set? Deu tudo certo. E eu penso que essa ideia de trocar experiência, trocar forma de resolver certas coisas, assim, é muito importante, principalmente para o cinema que a gente faz, para a forma com que a gente faz, que a gente não pode estar pensando no comparar com o grande cinema americano, essas coisas assim, que essa indústria é diferente da nossa e tem dinheiro para caramba. Só o orçamento da água de um filme americano dá para fazer 2 longa-metragens nossos. Só a água que o cara bebe, entendeu? Então a gente tem que ser criativo, é principalmente isso, né? Muita criatividade. Eu já fiz cada coisa, já aprendi, já fiz cada coisa incrível, que é separar a lente da torre da câmera para fazer close de olho de ator, para fazer efeito de desfocado na boca e o olho assim funcionando. Então, essas coisas, a gente tem que pegar esses macetes, né? Essas lentes baby que a gente tem agora, compra essa lente baby para fazer efeito, fazer isso tudo na mão. Na mão. E aí, galera, mais alguma coisa? Eu acho que a gente passou aqui, deu uma passada geral. Se vocês lembram, eu fui aqui me guiando pela ementa. Acho que, de fato, tem muita coisa que a gente tem que matar lá no peito e mão na massa. Hoje, eu acho que é uma coisa bacana, porque a escola tem um equipamento modesto, mas bem poderoso. Então, a gente tem um parque de iluminação legal, muita luz, dá para a gente fazer bastante coisa. Tem movimento, tem uma câmera bacana, que é uma 6K, de vez em quando uma 12K, não sei se a gente vai conseguir ainda para esse pegar, acho que não, mas às Olha, vezes a gente... eu vi a projeção do filme lá no Estação, na nossa 6K. Ficou bonito, né? Hein? Se eu não falar para você que é com a 6K, eu posso falar o que eu quiser. Aí. Se você não souber que eu usei a 6K, posso falar para você o que eu quiser e você vai entrar, entendeu? Porque a imagem deu show. Pô, legal. Fiz um DCP da imagem, DCP, né? Botamos lá, cara, joguei na tela lá do Estação. Ruído, nada. O preto e branco gritava de beleza. Cara, que coisa, hein? Aí. Brincadeira, hein? Com essa câmera aí que a gente vai fazer nossos testes lá, a gente vai rodar uma coisinha também para depois analisar e bater um papo, entendeu? Eu quero ver se eu consigo imprimir, porque eu tenho essa... Há muito tempo que eu tenho cartas de foco tá. Isso também é porque para fazer a colimação. Aqui, eu vou ver se eu vou na gráfica para a gente imprimir umas cartas de foco. Eu tenho uma que eu baixei também, que é bem interessante para colimação e aquela estrela Schneider, aquela estrela... Schneider, não, qual é? Eu sei, aquela estrela, né? Aqui tem umas cartas de foco que tem até cor, cara. Então. Tem o vermelho, o verde, o vermelho. Eu quero ver se eu vou lá naquela gráfica, lá perto, em frente à escola, pedir para imprimir grande e ver a qualidade que vai ficar. Também tem... pelo menos a gente bota lá na parede e faz umas brincadeiras, né? Pois é. A gente também vai passar isso para vocês. Tem vários aplicativos para auxiliar o primeiro e o segundo assistente no trabalho. Já tem os aplicativos que a gente vai poder discutir. Porque não adianta a gente... Não sei que fosse alguma dúvida que surgisse aqui de vocês, mas, assim, não dá para ficar passando aqui tudo, porque são bem específicos. Mas tem aplicativo para profundidade de foco das lentes, tem aplicativo para ver a posição do sol, que isso é legal um primeiro assistente ter, tanto quanto o fotógrafo ter, o próprio operador. O primeiro assistente já pode dar uma dica assim, acho que tu tá meio errado aqui, porque o sol, na verdade, vai para lá, não vai para cá, não. Então, assim,
Esse aplicativo também faz uma estrela de foco que ajuda a focar, principalmente o primeiro que está ali de... Então, o segundo assistente, se tem um aplicativo desse, já ajuda para caramba o primeiro assistente. A gente vai encarar ali como é o picking, focar com o picking e sem o picking, entender que tem que focar, aprender a focar sem o picking, que isso é um hábito muito errado, que a galera vai se acostumando, que aquilo ali não é exatamente um foco preciso, entendeu? Se vocês não sabem, o picking é na verdade, é uma ajuda que as telas podem dar, os visores podem dar para a gente para indicar que aquela imagem estaria em foco, entendeu? E isso é, como eu disse, principalmente a função do primeiro assistente. Entender o funcionamento dos comandos de foco. A gente tem um senhor comando de foco lá, outro que vai levando, mas temos... Então, é bem legal. Estou aguardando, galera. Pode mandar. Manda pergunta. Uma coisa importante também a gente sabe que a câmera digital, o sensor dela vai sempre estar gravando a plenitude do sensor, né? Aí você bota no visor a janela 185, né? Você tem que ver se aquele 85 que está no visor está batendo com o que a câmera está gravando. Parallax. Fazer teste das câmeras, porque senão... Fazer teste de parallax, coisa que a galera... O ator e o pai está cortando ele na testa. A galera não tem hábito de fazer isso. Fazer teste de parallax, que é a coisa... E isso é derivado lá do tempo da película, por conta das câmeras, tá? De película. Teve um filme que a gente fez lá na escola que a câmera... Alguém setou a velocidade da câmera em outra frequência, botou em 50 quadros. Eu estava lá, pô. O cara botou em 5, mas ele fez um off-speed, era 50 com 24. Isso, por exemplo, se o primeiro assistente... Ali foi uma quebra de... Aquela coisa que acontece em acidente aéreo. Foi ali a teoria do queijo suíço. O fotógrafo mandou colocar o câmera, foi lá, meteu. O primeiro assistente também não discutiu, pimba. E ele rodou uma porrada de take, quase que foi o filme inteiro, né? Com certeza. E aí depois, agora, eu fui fazer uns testes lá na estação. Se tu rodar fora da velocidade certa, seu sincronismo vai ficar abalado completamente. Às vezes fica menos incomoda pouco, mas você vê que está fora de sync. E outra coisa, se você for querer botar no sync perfeito, o projetor de cinema não aceita. Não aceita, Não aceita, o som... Porque ele só aceita a velocidade de 24, o projetor digital. 24 ou 30. Eu falei com o menino Edinho lá da estação, falei, pô, tem um filme aqui, esse quanto, falou assim, ó, tu quer tentar botar, a gente tenta, mas eu nunca vi o projetor aceitar. Entendeu? E isso, galera, é bom o César levantar aqui, porque é uma coisa também que a gente conversa muito lá. A gente sabe que todo mundo chega com alguma experiência de alguma maneira lá. Como a gente já chegou com várias experiências também em vários outros lugares. E a gente fala. E o que aconteceu nesse caso é porque o cara que estava fotografando, ele insistiu em fazer do jeito que ele fazia, que era o jeito errado. E ele já tinha se habituado a fazer do jeito errado. Tanto que ele, chegou a, de uma certa maneira, peitar o próprio Afonso. Com isso, insistindo numa coisa que o Afonso falando não é assim. Então, assim, é realmente a gente entender que tem que se abrir para o aprendizado. Assim, é um pouco desaprender de uma maneira as coisas, entendeu? E nesse ponto a gente falou, ok, vamos rodar assim, e já tinha rodado uma porção de coisa e deu problema, porque não foi um erro assim, não foi exatamente uma questão,
isso aqui alguém apertou o botão errado e aí a gente começou a errar. Não, o cara, ele determinou que fizesse daquele jeito. E aquilo estava muito errado. Aí a gente conseguiu resolver, conseguimos resolver a parte do sync, a parte da velocidade, a gente conseguiu enganar que estava em 23 ou 24 casos, mas não estava e de vez em quando você via aquele problema. Agora, problema maior, eu percebi agora, quando você vai jogar para o cinema, que você não consegue jogar. O projetor de cinema. Não aceita. Entendeu? Mas os de 23, 97 vão, né? 23, o projetor 23 vai, entendeu? Ele aceita. Mas o certo 24. dele é 24. 23, olha, eu nem sei se ele aceita para colocar dentro, porque quando você vai colocar dentro do projetor, dentro do HD do projetor, às vezes o cara falou, olha, é melhor você trazer em 24. Pode ser que 23, como é 9 série, ele aceita. Agora, ele falou, 24 e 30 eu sei que eu consigo passar. Agora, 24 é o dele mesmo, né? É do DCP. 24, botou ali, é com ele mesmo, entendeu? Então, aí você vai botar com outra velocidade, você tem que botar um computador preso no projetor, porque ele não consegue passar. Aí você faz uma ponte do computador para ele, mas não é perfeito. E aqui a gente está com 2 editores aí, né? Acho que o Rodrigo acho que não edita, mas o Theo e o Raul são editores, já devem ter encarado esse tipo de problema. Ou então... Sim, muitos problemas. De sync. É. E foi isso, o cara fez um off-speed, ele quis rodar a câmera em 50 quadros. A gente falou, mas de onde que você tirou 50 quadros, cara? Não, porque fica legal depois que eu boto para rodar em 24. Eu falei, mas não se bota porque descacetou o som. Agora é uma questão que vem da película, assim, é por isso que a gente tem que falar e mostrar, entendeu? Por que são 24 quadros? Como é que a coisa funciona? Porque, na verdade, esses projetores digitais dos cinemas, eles são pensados para você digitalizar um filme que foi feito a 24 quadros. É isso. Aí tu digitaliza e passa nele, entendeu? Então, ele foi feito para isso. Então, ele é para isso. Os caras montaram um equipamento para passar um filme digitalizado. E o filme foi feito em 24 quadros progressivo, porque cada frame é separado um do outro, entendeu? Então, tem essas coisas. Eu também já quebrei a cabeça muito com esse negócio de entrelaçado, bicho. Sim, aí piorou. Isso é do tempo do vídeo, né? Piorou, porque Campo A e Campo B. Frisa todo mundo e vamos à luta. Que bom, galera. Eu acho que a gente está meio que chegando ao fim. Estou adorando o papo. Se vocês tiverem perguntas, a gente está aqui. Mas senão, eu já falei, senão... Vamos lá, mandem. Querem saber do curso? Querem saber de onde é? Volta a frisar. Sim, eu tenho uma pergunta. Manda, Raul. Eu queria saber assim, se, além dessa data de novembro, esse curso também vai ter outras datas dele. Olha, esse é um curso quase que regular, né, dentro da ABC, mas ele não é regular em calendário, não é assim, porque depende muito... Não é isso, Cezinha pode até falar melhor, eu estou me adiantando, mas assim... Na verdade, o curso de assistente de câmera, ele é um curso regular porque ele faz parte do programa Fazendo Filmes. Então, tem os assistentes que vão trabalhar cada trimestre, esse curso se repete. A data exata a gente sabe, mas não sabe, entendeu? Mas que ele tem que existir a cada trimestre, ele existe porque o assistente de câmera faz parte da equipe dos filmes. Aqueles que eu falei para vocês, que lá, depois de que todos os cursos se encaixam naquele trimestre, a gente vai fazer de 4 a 5 curtas, entendeu? São outras datas, e aí
vocês tendo feito curso, podem ser chamados, e devem ser chamados para assistência de câmera. Aí a gente vê na real mesmo, que aí é valendo. Quer dizer, claro que a prática que a gente vai dar é na real, mas lá é com set mesmo. Aí tem um diretor de fotografia, tem um diretor de cena, tem um diretor de produção, tem arte, tem... Certeza. E o assistente de câmera é uma das funções que dá para se aproveitar muito bem a turma, porque sempre dá para aproveitar. Tem o primeiro, tem o segundo. São 3 postos, basicamente, né? Exatamente. Até na operação. Eventualmente, na operação, a gente... Se o cara entendeu que já está pilotando ali, a gente joga na operação também. Fala, Rodrigão. Eu fiquei com uma questão aqui. A gente vai, eu não sei se faz parte desse curso, mas vai trabalhar com um fotômetro manual, aprender a manusear ele. Isso aí já seria mais no outro curso, né? Muito obrigado por fazer essa pergunta. É claro que vai, porque eu tenho um aqui, eu vou levar e vou... Se vocês saírem de lá não sabendo o que é um fotômetro de mão e como é que mede a luz no cinema, não vai dizer que estudou na ABC. Está proibido. Levem os seus fotômetros. E se tiver fotômetro, leve. Porque aí isso a gente vai conversar, vai mostrar o fotômetro spot. Isso tudo está dentro da prática. O fotômetro do fotógrafo digital, ele tem que estar batendo, você tem que checar para ver se o seu waveform está falando a mesma coisa do seu fotômetro, porque normalmente, quando você vai fazer a luz de um set, você normalmente não tem a câmera naquele momento para você fazer lá. A câmera não está pronta, o quadro não está feito, mas eu preciso iluminar as janelas, a mesa de cabeceira, botar os abajures, essas coisas todas, as practical lights dentro do set, e um fotômetro ajuda a você trabalhar equilibrando as practical lights dentro de uma coerência com o que você quer fazer da sua fotografia, entendeu? Esse ajuda, porque na hora que você abrir a câmera, eles já estão lá, praticamente dentro. Você pode pedir, ficou um pouco forte aqui, baixa ali, baixa aqui, parará, mas o fotômetro para a iluminação e fazer a luz do set e botar os practical lights é muito bom. É melhor para o cinema digital, ele é melhor para isso do que, na verdade, para a cena em si, porque na cena em si você está com a câmera ligada e tem um waveform para você usar como fotômetro, que é perfeito, né? Então, para o quadro, né? O waveform vai te dizer o que está acontecendo dentro do quadro, entendeu? Então, você vai trabalhando. O waveform é um dos scopes, que aliás, o principal que a gente usa para entender como é que está o nível de luz na cena. Mas isso, um pouquinho antes da tua pergunta, Rodrigo, só para completar o que o César falou, que o fotômetro também, entre outras coisas, é para ver a razão de contraste que você quer manter. Porque o teu olho é uma coisa, a câmera é outra. Então, assim, sim, até hoje, claro que até o Afonso, de vez em quando, dá bronca quando a gente está com o fotômetro lá, mas ele entende também, é lógico que ele sabe, pô, o cara... Para então, assim, a cena. não é que a gente use apenas o fotômetro, mas a gente também tem que entender dos scopes, a gente vai mostrar o que é um waveform. Saber como é que um interage com o outro, o que um mostra, o que o outro não mostra. Exatamente. Até para saber se tem alguém errado ali, e normalmente é o fotógrafo, não é nenhum dos dois. O fotômetro está certo, o waveform está certo. Fala lá, Rodrigão. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás, quando hoje nós temos muitos refletores de LED, essas coisas todas, né? Fresnel de LED, tudo isso. Mas um tempo atrás a gente não tinha os refletores de LED, e todo o refletor de lâmpada, de quartzo, toda lâmpada tem vida. E uma das coisas que são caras, não são baratas. Então, uma produtora que aluga assim, 10 refletores de 1.000 quartzo, 10 de 2.000, 10 de 5.000, para ir para fazer uma longa-metragem num lugar distante, você tem que levar um caminhão de luz, porque lá não dá para ficar pegando luz aonde? Não existe. Estou no interior, né? Estou num lugar muito distante. Aí
que acontecia? Você tinha que levar um set de luz de lâmpadas sobressalentes, mas quando você voltava, a locadora via as lâmpadas que estavam queimadas, que você usou, tudo isso era cobrado da produção, né, final. E isso era um valor significativo. Então, o que acontece? Quando você vai pegar um refletor na locadora de quartzo, e você, vamos dizer, um ARRI de 1000, aí hoje você tem um aplicativo da ARRI que você bota lá o modelo do refletor, e aí nesse aplicativo vai te dizer quantos foot candles ou foot lamps que a lâmpada tem que produzir para estar boa a 5 metros do refletor. Então, você bota lá o refletor. A 5 metros dele, você vai pegar o teu fotômetro, que está em foot candles, ou aí vai colocar o fotômetro lá e vai ver se bate com o que a ARRI está dizendo. Se bater, o refletor está bom. A lâmpada está ok, está nova. Se não bater, você anota e fala assim, olha, tem uma diferença de 2 stops ou de 1 stop na recomendação da ARRI para esse refletor. Tudo bem, o que isso vai proporcionar? Vai proporcionar você saber que aquele refletor, a lâmpada, não está com a vida plena. Que quando você vai usar lá no set, ela pode queimar a qualquer momento, porque ela não está em vida plena, ela já está decadente. Aí você fala assim, mas isso aí é muito detalhe, mas qualquer coisa para o produtor executivo, para o cara que põe a grana, de detalhe, é importante para ele, porque é economia, né? Entendeu? Claro. Uma lâmpada que custa 600 pratas, que tem que durar 1000 horas, não dura nem 10 horas. Vem lá, Rodrigão, porque ele tinha uma pergunta aqui. Fala lá. Ia perguntar se a gente vai ver também sinal de vídeo. Claro, isso é do vídeo, sinal de vídeo. Explica um pouquinho melhor, só para eu entender, porque a gente vai falar do vídeo assiste, aí pode ser que eu esteja respondendo você. A gente vai falar da função de vídeo assiste e vai entender como é que faz assim, como é a função, porque o vídeo assiste é um assistente de câmera, é uma entrada para o departamento de câmera. E lá a gente tem um monitor muito maneiro, com a transmissão, então a gente inclusive vai começar no primeiro dia entendendo como é que liga ele para funcionar como um vídeo assiste. E outros, isso que eu ia falar. Isso, e outras telas menores. E que aí tem a tela para o foquista, tem a tela que, de repente, vai eventualmente para arte, para continuista, e tem o do diretor, porque, no fundo, o vídeo assiste está ali para atender primordialmente o diretor, né? Os diretores, tanto de fotografia quanto de... Mas é para todo mundo tem que ver, a arte tem que ver como é que está, não sei o que, tem que ver como é que está. Então, a gente vai entender como é que cabe esses caras, como é que a gente faz a transmissão. É isso mesmo, valeu. Tá? Essa parte prática de botar as fios. Isso é no vídeo assiste, mas, eventualmente, isso acontece bastante, você está num projeto que é menor, cara, tu é o primeiro, tu é o segundo, tu é o vídeo assiste. Uhum. Sim. Digam lá, cara. Raul. Beleza, pessoal, eu vou dar uma descansada, que amanhã eu tenho que ir lá em Laranjeiras. Acho que podemos também encerrar aqui. Se vocês tiverem qualquer consideração aqui, podem falar, por favor.